partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Olá, muito boa tarde. 1h mais 1 minuto, 26 de junho, hoje quinta-feira. Tempo nublado na capital das Missões, 16 graus a temperatura. E a gente está começando por aqui na Novos Horizontes FM, mais um cafezinho missioneiro. Reforçando a você, amigo ouvinte, que a gente está com transmissão ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Com a gente sempre Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, Uri, um portal para a vida e Grins Café Corporativo. Lembrando que tudo se resolve com um bom café. Hoje mais uma convidada especial com a gente, que eu deixo na apresentação da minha colega Dani Schneider. Dani, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Tudo certo? Tudo especial. Que bom. Bom, hoje é mais que especial, né? A gente tem aí, além de uma convidada especial, a gente tem uma data significativa que eu já vou trazer. Começo dizendo que leitura, antes de mais nada, é estímulo e é exemplo. Quem disse isso foi Ruth Rocha. Sou Dani Schneider e começa agora mais um cafezinho missioneiro com um café especial, porque hoje a gente comemora um mês de programa no ar. Foram conversas que inspiraram, emocionaram, provocaram reflexões e que mostraram o quanto a nossa comunidade tem voz, tem potência e tem histórias para serem contadas. Então, parabéns pra gente, Eduardo. Parabéns pra nossa equipe, muito bem. Eu agradeço de coração cada ouvinte, cada convidado, apoiador e parceiro que tem feito parte desse projeto. O impacto do cafezinho vai além do microfone. Já chegou às escolas, aos comércios, às rodas de conversa, às casas da nossa cidade e da região missioneira. E para marcar essa data com doçura e significado, recebemos uma mulher que é puro encantamento. Jussara Carvalho Grafunder, escritora, professora, contadora de histórias e criadora de projetos incríveis como a Biblioteca Itinerante, a Parada Literária da Jujuba e os livros Será que a Menina Anda e Que Cola Enrolada. Há mais de 30 anos, Jussara leva livro, voz e fantasias para onde houver espaço para sonhar, sejam em escolas, eventos, redes sociais ou na Biblioteca Nacional de Viena, onde sua obra também chegou. Hoje vamos falar sobre o poder da leitura na infância, o papel das histórias em nossas vidas e a magia de quem vive para contar e encantar. Ju, seja muito bem-vindo ao cafezinho. Eu estou muito feliz com a tua presença aqui. Eu sei que vai ser uma conversa muito legal. Então, boa tarde. Boa tarde, Dani. Um prazer imenso e mais feliz ainda por saber que é uma data muito especial. Parabéns a vocês por esta iniciativa, por esse programa maravilhoso que tem trazido para a nossa comunidade assim, assuntos muito engrandecedores e que contribuem em todos os nichos, né? A todos os interesses também. Obrigada. A gente está muito feliz. E eu tô inspirada, né, em te receber aqui. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir também trazer hoje uma pauta importante, né? Principalmente para as famílias, porque leitura e educação transformam, né, Ju? E eu já te conheço há um tempo, a gente já fez projetos juntas. Conheço teu trabalho, mas eu não sei como que começou tudo isso, né? E eu acho que vai ser muito legal a gente contar a tua história, a tua trajetória aqui, falar do teu trabalho para a comunidade. Então, assim, tu te lembra qual foi a primeira história que tu contou? Olha, foram muitas histórias, mas como professora, que eu comecei a minha trajetória cedo, aos 17 anos, eu gostava muito de contar as histórias do Ziraldo. Ruth Rocha. Então, uma das histórias que eu contava muito para os meus alunos, que eu sempre trabalhei com alunos de educação infantil e anos iniciais, eram os 10 amigos do Ziraldo, não esqueço. Outra história que fez muito sucesso e que é um clássico e que encantava muito as minhas crianças, por mais que fossem um pouquinho maiores, a história da Chapeuzinho Vermelho. Ou Os Três Porquinhos. Né? São clássicos, assim, que eles adoravam quando eu fazia a voz do lobo, a voz dos porquinhos. Inclusive, falando em estímulo à leitura, como você já colocou, eu contava essa história desde a minha gestação para o meu filho. Ai, que Os legal. Três Porquinhos foi uma das histórias que eu experienciei para comprovar nos meus estudos e na minha trajetória o quanto as histórias mexem com a psique de uma criança e o quanto elas contribuem para o desenvolvimento emocional, da linguagem, o desenvolvimento social
da criança como um todo e posteriormente na adolescência, do adulto também. Que legal, Ju. Então, como que eu fiz isso? Eu sempre conto essa história, eu acho bem, bem legal, porque pro meu filho mais velho, eu já contava histórias. Mas, como eu era mais nova, os meus estudos pós-faculdade eu fui me especializando no grande amor da minha vida, que é a literatura. Antes ainda de me tornar escritora. Mas para o meu filho mais novo, como eu estava me especializando e já havia começado uma trajetória na formação de professores na área de literatura também, essa importância, o porquê é importante para a criança e quais os efeitos, eu comecei a contar na gestação também. E quando ele estava ainda em meu ventre, eu contava a história dos 3 porquinhos. E o que eu notava? Quando eu fazia a voz do lobo mau, que eu dizia, vou te comer, porquinho, a barriga mexia, ficava dura. Rígida, sabe? E quando eu fazia a voz do porquinho, que dava aquela sensação de alívio pós-medo, que eu dizia, não vai não, seu lobo bobão, se mexia toda, como se tivesse relaxado, aliviava. Eu pensei, o que acontece, né? Mas estudando, entendendo que isso mexia muito, não por a criança entender o enredo, mas por ela estar emocionalmente envolvida com a questão do afeto, do colo. Então, pela voz materna, estar trazendo essas sensações para ela, as alterações na voz, né? Ela ainda não vê meu rosto. Nasceu o bebê, o Alexandre, e no berço ainda, eu disse, vamos continuar agora com a experiência. Né? Então, contava a história olhando para ele. E quando eu fazia a voz do lobo, ele fazia beicinho, enchia os olhos de lágrimas. Que amor, Ju. Medo. A hora que eu fazia a voz dos porquinhos, ele soltava os bracinhos e fazia aquele... sorria, sabe? E ficava feliz. Então, o que a gente entende? O quanto essas histórias, depois, claro, no desenvolvimento todo dele, infância, depois na adolescência, ele lendo suas próprias histórias, a gente comentando, nós notamos o quanto a leitura é importante, desde a contação de histórias. Sejam elas histórias de boca, que são da nossa vida, histórias que ouvimos dos nossos avós, histórias que conhecemos, quanto histórias de livros também, muito importantes, o quanto elas mexem com a criança. E quanto aproxima, né, Aproxima a questão do afeto, do colo, da segurança que a criança vai ter, porque o meu filho, os meus filhos sempre foram, tanto o Alexandre quanto o Anderson, meninos muito autônomos, com opinião muito crítica, escreviam muito bem, falavam bem. Então, assim, o desenvolvimento da linguagem de ambos sempre foi muito bom. E não sem aquela necessidade de haver aquela correção que muitas vezes a gente faz quando a criança fala, entende? Tudo em consequência de histórias contadas, leituras realizadas e dessa aproximação deles com o mundo dos livros e da literatura. Muito legal tu falar isso, porque assim, na infância a gente tem ainda a opção, né, de ler para eles, mas na adolescência acaba inevitavelmente havendo um leve afastamento, né, dos pais, porque eles estão descobrindo outras coisas, os amigos, enfim. E eu ouvi de uma psicóloga uma vez que o tipo de história que tu conta para o adolescente é a tua história, das tuas coisas, né? Para ajudá-los a passar por aqueles momentos que eles estão passando. Então, tá passando por uma, sei lá, espinha na adolescência. Vem cá, deixa eu te contar como é que foi a minha fase de espinha na adolescência. E isso conecta, né? Eles entendendo as nossas histórias que repetem na vida deles, enfim, de fato faz muito sentido. Ju, mas daí assim, sala de aula, autora, contadora, como é que foi? Teve transição? Segue na sala de aula? Tá fazendo as duas coisas? Como é que tá hoje? Continuo em sala de aula, atendendo crianças de 6 a 10 anos no programa ABB Comunidade, que é uma parceria do nosso município com a ABB, né, a FENAB, Fundação Banco do Brasil, e com a minha empresa, a Companhia das Histórias, onde eu trabalho agora um turno, né, efetivamente, um dos meus amores, que é sala de aula também, eu amo estar com os meus alunos, mas que é a literatura. Sim. Continuei me aperfeiçoando, mas teve uma transição. Eu estive muitos anos em sala de aula, sempre contando muita história para os meus alunos. Eu nunca consegui, assim,
realizar um trabalho em sala de aula sem contar uma história, quase que diariamente, ler livros e incentivar eles para que, tanto eles quanto as famílias, para que estivessem dentro desse mundo do imaginário, se sentissem pertencentes ao mundo literário, tanto na escola pública quanto na escola particular, onde eu trabalhava. Mas teve um momento em que eu fui convidada para realizar essas contações de histórias saindo dos muros da escola, que daí começou a transição, em que eu comecei efetivamente me mostrar enquanto contadora de histórias, não somente para os meus alunos, mas para crianças, jovens e adultos de várias cidades, de toda a minha comunidade, em primeiro lugar, né? Através da Biblioteca Itinerante, que era um projeto que eu desenvolvi e por muitos anos, que era um ônibus com livros e muita contação de histórias. E também comecei a desenvolver formações na área de literatura para professores. E em 2016 me tornei escritora oficialmente, porque eu tinha muitas escritas na gaveta e, com o incentivo de colegas, de amigos, esses livros criaram asas. E foi o primeiro livro lançado, Será que a Menina Anda?, que está na sua 3ª edição, com 3.500 exemplares já distribuídos pelo nosso estado, pelo Brasil, posso dizer pelo mundo, porque já atravessou fronteiras, está em outros países também, inclusive na Áustria, onde eu participei do 9º Festival Cultural do Brasil na Áustria, que acontece, já está no 13º esse ano. Inclusive, tenho convite, vou te contar de primeira mão, para estar presencialmente esse ano lá. Mas é algo que temos que planejar, porque daí teríamos que buscar patrocínios. Sim. E é um festival que acontece, ele é realizado por uma brasileira, mas ele acontece de forma filantrópica, ele não tem apoios assim financeiros ainda, mas já está no 13º. E o outro livro que lancei ano passado, Que Cola Enrolada, lindo, ele também já está lá em Viena, porque a Vanessa é brasileira, a organizadora e idealizadora do festival, e ela estava passeando no Brasil esse ano, em Aracaju, e ela pediu: Jussara, me manda teu livro. Ela enviou dela também, porque eu estarei trabalhando com os meus alunos o livro dela, que logo mais todo mundo vai ficar sabendo também, que eu vou postar nas minhas redes sociais, que é Cora, a cobrinha que costurava mundos, né? E fizemos essa troca. E ela já está lá na Áustria com Que Cola Enrolada também. E legal, me sugerindo a possibilidade de estarmos traduzindo para o alemão, que é a língua oficial deles, né? Então já estamos nesse trabalho também, construindo essa trajetória. Que legal, teu trabalho tá ultrapassando fronteira. Parabéns, com certeza, que legal. Com muita alegria. E aí, em 2016, que virou, então, uma missão de vida. Uma missão de vida. Foi aí que as escritas começaram a sair da gaveta. E encantar mundos, né? Porque eu digo assim, que quando nós ofertamos um livro a uma criança, desde que eles sejam bebês, a criança pode não estar entendendo o enredo, mas ela vai entender as suas emoções através do olhar e vai estar adentrando nesse mundo do letramento, porque você empresta a tua voz para esse livro. E emprestando essa voz, você agrega sentimentos, emoções, e a criança, com a sua curiosidade que vai ser estimulada, ela vê que a voz, ela sai de algo que está escrito. E com o tempo ela vai demonstrando interesse, e é aí que acontece aquele tão sonhado processo de alfabetização de uma forma menos mecânica. Sim. E mais natural. Sim. Que a criança começa a demonstrar esse interesse. Sim. Então é um conjunto assim... É mágico, né? Eu vou te dizer assim, ó, que a Rebeca hoje tem 19, né? Mas a gente sempre contei muita historinha pra ela, sempre li bastante pra ela. Mas o Bernardo tem mais sorte, sabe? Pegou uma mãe mais madura, né? E com mais tempo também pra ele. Então ele tem já hábitos de leitura. Sabe? É muito legal. E é isso que eu queria saber. Tu falou um pouquinho da importância de incentivar a leitura desde os primeiros anos, por conta justamente dessa alfabetização menos mecânica. E eu acho isso incrível. Que tipo de história que mais encanta as crianças, assim? O que a gente tem que ler para os pequenininhos que fica melhor para eles? Olha, eu sempre trago comigo, e inclusive levo muito essa questão para famílias, em palestras, e para professores, para educadores, que livro
não tem idade, não tem fronteiras, porque eles são como pontes que te levam a um farol. Então, assim, ó, a história vai ser aquela que você sente que agrega algo para a alma, não somente para a vida da criança. Então, o que vai transmitir e fazer essa ponte entre você, o livro e a criança, são as emoções que você vai colocar nessa história contada. Perfeito. Então, você vai escolher o livro, eu digo que o livro não tem idade, como eu repito, né? Então, o livro que a tua criança vai gostar. Então, fazendo voz, olhares. Ah, mas eu não sou um contador de histórias. O teu jeito é único. E esse jeito que vai promover o encantamento na criança. Então, as crianças... Tem estudos que apontam, mas isso não é uma camisa de força, né? Que tem faixas etárias em que as crianças têm mais interesses por animais, depois por super-heróis. Dinossauros, aqueles personagens fantásticos que são dos contos. Sim. Mas isso não pode ser engessado, não é uma regra. Porque hoje as nossas crianças têm uma autonomia, assim, fora do normal, Verdade. né? Então, e nós temos uma concorrência muito grande com as mídias digitais, com essas plataformas que temos aí, que elas vêm, com certeza, somar, né, para tudo isso, mas nós temos que não concorrer, mas agregar e promover esse encantamento, sabendo identificar nas nossas crianças o que elas gostam. Então, o que eu sugiro? Contar muitas histórias de diversos gêneros literários, seja poesia, sejam histórias de contos de fadas, de super-heróis, de dinossauros, histórias que nem sempre são literárias, que vêm trazer algum conhecimento também, mas dentro do mundo da literatura, experimentar de tudo um pouco para identificar o que a nossa criança gosta. Perfeito. E então poder oferecer dentro dessa diversidade toda uma gama de conhecimento e de fantasia. Que é o que importa, porque minha deles. próxima pergunta era justamente, vem ao encontro da sua fala. Porque, assim, às vezes, daqui a pouco os pais sentem alguma restrição. Eu não tenho um livro. Ou, como é que a gente pode criar um ambiente colaborativo à leitura, mesmo com pouco recurso? Olha, as contações de histórias, elas podem ser histórias de boca. Justo. Que eu digo que a contação de histórias tem um valor muito significativo. Na minha construção enquanto leitora, e eu digo também, depois, como escritora, eu tive o meu pai como contador de histórias de uma importância, assim, fundamental. Eu me tornei uma contadora de histórias pela forma como meu pai me contava muito histórias de boca, que eram da vida dele, da infância, e histórias que haviam lido para ele também, mesmo não tendo os livros em mãos e tendo poucos recursos. Sim. E nós temos bibliotecas das nossas escolas públicas recheadas de livros E temos maravilhosos. a nossa biblioteca pública Temos também, a biblioteca né, Ju? pública, assim, ó, que a Fernanda até, nós temos uma parceria muito linda nos trabalhos realizados com a biblioteca pública também. Sim. E a nossa comunidade tem que saber que lá você pode se inscrever gratuitamente. Também fez parte da construção da minha trajetória de leitora, porque eu lia muito na biblioteca da minha escola, levava livros para ler, e retirava muitos livros na biblioteca pública. Então, assim, ó, nós não temos mais aquela desculpa de que nos faltam recursos para educar os nossos filhos, os nossos alunos, porque nós temos muitos livros e livros bons, tanto nas nossas escolas públicas, quanto na nossa biblioteca pública, que basta chegar lá, se inscrever e pode levar, acho que, se eu não me engano, são 3 livros para ficar 15 dias, pode renovar para continuar lendo. Tem gibi, e assim, ó, os livros são de uma qualidade espetacular, fantástica. Sabe que eu cresci dentro dessa biblioteca, fazendo trabalho, pegando livros, e a minha filha hoje também faz parte, né? Ela também pega livros na biblioteca. Ju, agora são 13h20, já são 13h20, eu vou chamar um bloquinho comercial e a gente já volta. 1h20, neste 26 de junho, quinta-feira. O tema é o poder da leitura na infância, o papel das histórias em nossas vidas e a magia de quem vive para contar e encantar. Com a gente, Corsã, Uri e Greens Café Corporativo. A gente faz nosso intervalo e volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM.
A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como o saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Voltando agora, são 13h25, sou Dani Schneider, no Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio de URI Santo Ângelo, Grinks Café Corporativo e Corsã. E hoje a gente recebe aqui a escritora, autora, professora Jussara Grafunder, falando um pouco mais sobre a importância da leitura na infância. E a gente estava falando antes, Ju, em como contar histórias, né, com poucos recursos. E eu me lembrei de uma noite dessa que eu fui botar o Bernardo dormir. E ele sempre pede, mãe, conta uma história, né? E aí eu sempre com algum mesmo repertório, 3 porquinhos, né? Ele não gosta muito dessas que tem bruxa e tal, ele sente medo, então eu tenho que cuidar das histórias, né? E aí eu não tinha uma história. Aí, mais uma coisa que a gente pode buscar hoje, né, que os pais têm, que a gente tem ChatGPT, tem inteligência artificial, botei ali, cria uma história do príncipe Bernardo e que vai dormir, enfim, e já o chat criou uma história de 15 minutos para mim, eu consegui ler uma história linda do príncipe Bernardo para ele, ele adorou, e agora a história que ele pede toda noite para dormir é a história do príncipe Bernardo. Então, assim, tem muita possibilidade, né, Ju, da gente poder fazer. Temos podcasts também de contação de histórias, histórias para dormir, e histórias que a gente inventa na hora juntamente com eles também. Sim, sabe? Mas isso é muito importante. Não, mas na falta lá, né, aquela mãe lá que deitou e tá cansada, com cérebro, bota ali no ChatGPT, no teu celular e conta uma história linda. Mas falando em história linda, eu quero saber do teu projeto Biblioteca Itinerante. Como é que ele funcionou? Funciona ainda? Tem projeto para dar sequência? Como é que foi? Como é que é? Na época, agora não sei te dizer precisamente quantos anos atrás, mas foi em meados de 2000, ano 2000 ali, por aí, ano 2000, 2002. Era um ônibus que havia sido doado pela Receita Federal e estava sendo transformado na Secretaria de Educação em uma biblioteca. O pessoal da secretaria, nas visitas que faziam às escolas, na época eu estava concursada e trabalhando na Escola Municipal Sagrada Família. Uhum. As supervisoras, numa das visitas, viram eu contando histórias. E elas disseram, mas essa prof pode ser a nossa auxiliar ali para fazer andar esse projeto da Biblioteca Itinerante. A coordenadora do projeto. Isso. Uhum. Então, fomos desenvolver essa parceria. E transformamos, então, o ônibus, que ainda tinha os bagageiros, tudo com doações da comunidade. Até meu pai ajudou. Eu mesma, a primeira vez, fui eu que pintei por dentro. Fomos buscar parceria de costureira. Foi assim, um engajamento muito lindo. Porque, na época, ou tinha recursos para andar como estava, ou podia ser melhorado com vontade, garra e indo atrás, né? E foi o que eu fiz. Então, fomos buscar parcerias e o ônibus começou a ir de escola em escola, onde tinha livros e eu emprestando a voz aos livros e às histórias, contando histórias. Depois, as crianças junto? As crianças eram puro encantamento, porque chegava aquele ônibus que quando abria as portas, ele era colorido dentro, ele tinha cortinas com bonequinhas, ele tinha muitos livros, o fundo dele era todo tematizado com tapetes, almofadas, e aquele colo que a gente oferecia
contando as histórias, fazendo aquela voz dos personagens. Então, por muitos anos, o ônibus viajou. Inclusive, ia em eventos em bairros, em toda a comunidade. Foi para Giruá, se eu não me engano. Nós conseguimos levar uma vez em um evento numa escola. Só que ele não tinha muito como sair fora da cidade, porque era um ônibus bem antigo. Sim. Teve uma época que, por questões de saúde, eu me afastei da secretaria e do projeto. E depois houveram mudanças e acabou que o ônibus sumiu. Tá brincando? Sério mesmo? Não, o ônibus acabou não tendo a continuidade do projeto por falta acho que de recursos humanos também. E, de repente, foi agregado outro projeto naquele momento. Entendi. E não teve continuidade. Mas continuamos desenvolvendo oficinas de formação de professores, como contar histórias, que tipo de recursos utilizar, além do livro, mas sempre com um livro também. Então, levando esse conhecimento, essa troca aos nossos professores, aos nossos auxiliares de biblioteca, reformulando as bibliotecas municipais, tornando assim possível uma diversidade literária e colocando a importância de termos qualidade na literatura também. Sim. Não aquelas maletas que muitas vezes eram compradas, já cometi esse erro que eu digo também, né? De comprar algum livro de maleta porque o custo era menor para poder oferecer algum tipo de leitura, e quando você vê tem algum erro de ortografia ou a estrutura da narrativa não está de acordo com o que a criança precisa para depois poder escrever. Perfeito. Né, ter uma escrita boa. Sim. Porque o aluno lê o que ele... É importante esse olhar pedagógico, né? Ele escreve o que ele lê. Sim. Então, o seu vocabulário também está de acordo com as histórias ouvidas, livros lidos. Então, tudo isso tem muita importância na questão pedagógica. Sim. Então, nós fizemos toda essa reestruturação de as escolas comprarem menos livros, mas com mais qualidade, de haver essa constância na contação de histórias, a forma como as histórias são contadas para os alunos também. Então, continua havendo projetos. Sim. Hoje, eu sei que nós temos no nosso município uma carreta literária que percorre as escolas, que é um projeto, eu não lembro, em parceria com alguma entidade, mas que é com o nosso município também. E essa carreta literária agora tem uma auxiliar de biblioteca que faz as contações de histórias e é lindo. Legal. É lindo. Que legal. E eu sei que as professoras também têm, assim, se doado muito e realizado trabalhos maravilhosos de contações de histórias. Sabe que eu em Capão, que eu estava esse ano, Capão da Canoa tem numa praça lá importante deles uma geladeira. E eu sempre lembro de ti quando eu passo lá na frente dessa geladeira. Porque lá tu pode pegar um livro, uma geladeira literária, enfim, né? Tu pode chegar, pegar um livro, colocar outro. E a comunidade faz, de fato, essa troca, sabe, de livros. Tu vê o respeito por aquilo ali, a devolução do livro, a doação de novos livros, né? E aquilo ali fica, todo mundo usa e todo mundo aprende. Então, é muito legal quando, de fato, vai mudando a cultura e as pessoas vão entendendo. É uma cultura que criamos, né? E que nós temos que ficar plantando as sementinhas para que ela continue viva. Eu tenho um projeto que é a Casinha de Livros Livres, inclusive eu faço parte da Academia Santo Angelense de Letras e nós tentamos apresentar o projeto para ter patrocínio, mas não passou, porque são vários projetos em editais, então a gente tenta incluir. Mas esse é um projeto, uma ideia que eu levei para a academia para apresentarmos e que já temos para ser instalada uma casinha que foi construída com o apoio da comunidade ali do Centro-Norte. E vai ser instalada na Praça Castelo Branco, que é a pracinha legal. Lá da Zona Norte. Sim, que era antigo Tamoio, a pracinha de baixo, que é Castelo Branco. Nós a casinha já está pronta há 2 anos. Só que acontecem muitas coisas e a gente trabalha, tem outros projetos também, mas agora esse ano essa casinha que já está pronta vai ser instalada para que a comunidade possa doar livros e retirar também para ler. Legal. E temos assim o projeto aí para alguma entidade que queira abraçar e nós estarmos colocando a casinha em qualquer outro lugar ou praça, seja órgão público ou privado,
e a comunidade poder ter acesso. Também estamos aí abertos para que a pessoa, a entidade, o órgão aí nos quem procure. quiser apoiar, para que nós possamos Ju, oferecer para nossa comunidade essa oportunidade. muito legal. Eu acho que o criar um ambiente colaborativo para a leitura é fundamental para que a gente tenha mudança de cultura. Com certeza. Em todos os sentidos. Toda semana, todos os dias aqui a gente fala cada dia de um assunto, né, de uma pauta. Mas todas as pautas convergem para a questão da transformação cultural. E não tem como transformar uma sociedade sem educação. Não. E isso parte da leitura, né? Então, Com o quanto certeza. que esses projetos são importantes. A semente está na leitura e nos livros. Ju, e outro projeto muito legal que tu tem foi a Parada Literária da Jujuba, né? Pra quem não sabe, a Ju tem um arroba, que é o @jujubaconta, que eu já acompanhei. É um sucesso nas redes sociais, né? Mais de 50 mil pessoas impactadas com a tua contação de história. Como que nasceu essa ideia? Nós desenvolvemos formações para os professores, como eu já coloquei, e durante essas formações, por 2 anos seguidos, eu criei esse evento, a Parada Literária, presencial. Então, as professoras, cada escola montava a sua barraquinha, como eu digo, a sua estante literária, onde os alunos de toda a rede, de toda a comunidade também, não somente nossos alunos de escolas públicas, mas também particulares e comunidade em geral, faziam um rodízio, ouvindo histórias, não só das suas professoras, mas das outras profs também. Então, nós tivemos nos 2 anos em torno de 20 a 30 escolas engajadas, onde em cada estação literária as professoras iam se revezando e contando histórias. Era uma maratona de contação de histórias durante o dia todo. Aqui em Santo Ângelo, envolvemos mais de 1.000 alunos por turno nesse momento tão mágico. Como veio a pandemia, nós resolvemos continuar de forma online. Então, eu convidei professores, contadores de histórias de todo o Brasil e também autores escritores. de todo o Brasil. Eu lembro que e tinha eles muita participaram de forma online. Nós fizemos uma semana inteira. A gente fazia todas as tardes, da 1 às 9 da noite, tinha contação de hora em hora, contação de histórias. E tivemos a Parada Literária da Jujuba Kids, que foi também online com crianças, alunos nossos e escritores mirins de todo o Brasil, contando histórias também. Então foi assim algo muito impactante, foi lindo e ainda continuamos desenvolvendo. Ano passado nós já tivemos o município de Vitória das Missões, através da secretária Elaine, que eles contrataram a minha empresa, nós desenvolvemos a formação para os professores e posteriormente realizamos a Parada Literária novamente presencial em Vitória das Missões, na praça. Então, as professoras criaram os recursos, confeccionaram, e naquela tarde os alunos fizeram rodízio nas estações literárias, ouvindo histórias, e foi muito lindo. É incrível, né? Incrível. Que legal. E eu lembro que na pandemia, eu acho que eu vi mais do teu trabalho foi na pandemia mesmo, porque eu também estava fazendo um trabalho online, te lembra? Do Ziz Rock, acho que era. Ziz Music. E a gente fez várias lives, enfim, também para fortalecer os artistas locais. E uma delas foi a parceria com a Jujuba Conta, né? E foi um sucesso, assim, é um sucesso. Vamos falar um pouquinho desse teu livro, desse primeiro aqui, Será que a Menina Anda? O que é essa história? O que ela fala? O que representa para ti esse primeiro trabalho, Ju? Olha, eu me identifico muito com essa menina, mas eu digo assim que já tem muitas outras pessoas que disseram, me colocaram, né, deram esse feedback positivo e lindo, de que se identificam também, não só mulheres, mas homens também, da pessoa que é feliz, autônoma, já tem, o título já diz tudo, né? Será que a menina anda? E para todo mundo entender e ficar curioso também, né, eu dar só um spoiler, a frase final é: mas será que a menina anda como todo mundo manda? E então, o que eu trouxe nessa história? Através da poesia, das rimas, aquela autenticidade que todos nós precisamos ter para viver a vida de uma forma leve, fluida, feliz, sendo autêntico, trazendo humildade,
e toda a alegria que a criança tem e que a criança que vive em nós, adultos, também deve ter. Então, na verdade, não tem uma faixa etária certa Não. para isso aí. Qualquer pessoa vai gostar. Qualquer pessoa E vai ter gostar. alguma coisa. E me diz uma coisa, como é que é o teu processo criativo? Né? Como é que essa artista desenvolve esses projetos? E como é que tu transforma a leitura numa coreografia, numa canção, enfim, para fazer com que isso chegue diferente no teu interlocutor? Como eu disse, sempre, desde criança, eu tive uma criatividade, assim, uma imaginação muito fértil. Então, as criações, para mim, são que nem o pó do pirilim-pim-pim que eu passo para as crianças. Acontecem de uma forma muito mágica. Eu escrevo, eu estou dirigindo, às vezes estou comendo alguma coisa, ou às vezes até em meio a alguma leitura vem uma ideia e eu escrevo. Guardo, deixo ela ali amadurecer e volto a reescrever. E assim surgem os meus livros. Entendi. O da menina surgiu de uma frase. Será que a menina anda como todo mundo manda? E a partir daí foram vindo ideias, escrevi a história e depois fui lapidando, transformando no livro, pensando em transformar em música, porque a questão lúdica para a criança é muito importante também. Então essa musicalização, essa questão do movimento, de trazer esse ritmo para as palavras, por isso que eu também gosto de poesia e de rimas, né? É muito importante. E é assim que acontece a minha escrita. Que cola enrolada. Minha gata, que depois quem ler o livro vai ver, que é a história de uma gatinha que eu tive e que ainda existe, que inclusive lá no final tem as fotos no QR Code, né? Entrou na sacola, deixou a cola para fora. E ali, num papelzinho, surgiu Que Cola Enrolada. Que ficou legal. 7 anos sendo lapidado. E ano passado, que eu resolvi lançar o livro, nós ficamos durante 4 meses nesse processo criativo, contratando a questão do processo editorial, ilustração, para ter um ilustrador que a criança se identifique também. Pode ver que eu dizia assim, eu não quero um gato que seja um gato de verdade, assim como a menina. Então tem que ser algo que a criança tenha uma identificação. Perfeito. Ju, agora são 13h41, a gente vai chamar mais um bloquinho e convidar todo mundo para ficar ligado aqui que tem mais daqui a pouquinho. 1h41, com a gente a escritora Jussara Carvalho Grafunder. E o tema é o poder da leitura na infância, o papel das histórias em nossas vidas e a magia de quem vive para contar e encantar. Cafezinho Missioneiro tem a força da Corsã, Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Uri, um portal para a vida, e Grings Café Corporativo, lembrando que tudo se resolve com um bom café. 1h41 e a gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grings Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grings Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
Voltando agora, são 13h45, o último bloco do Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio de Corsã, Uri Santo Ângelo e Grins Café Corporativo. A gente segue aqui falando da importância da leitura na infância com a escritora Jussara Grafunder. E eu quero saber um pouquinho, Ju, tu enquanto prof e enquanto escritora, leitora, contadora de histórias, como que tu vê o papel da escola na formação de novos leitores hoje? Fundamental, fundamental. Tendo em vista que as nossas crianças permanecem na escola muito mais tempo do que com as famílias. Então, nós não temos mais assim aquela desculpa de dizer é só culpa de um ou é só culpa de outro. Não existem culpados para as lacunas que ficam. Então, nós temos que ter a consciência de que temos que nos unir, família, escola, desenvolver políticas públicas que venham ao encontro de uma educação de qualidade. E então a escola está com um papel fundamental de cobrar, né, buscar essas políticas que sejam desenvolvidas e criadas, essas políticas públicas de incentivo à leitura, porque ler é um direito, e que as comunidades, que a população, que as nossas crianças, os nossos jovens, os adultos também, entendam que todos nós temos o direito à leitura, ao livro. Perfeito. E nós também temos que cobrar essas políticas públicas. Perfeito. Porque a leitura é a base de toda a educação. Então, assim, é a base de todos os componentes curriculares. Então, a escola tem esse papel fundamental. E por isso são promovidas muitas formações, as professoras estão constantemente se atualizando. E tanto o professor quanto qualquer educador presente na escola, assim como a família, precisa estar unido na questão de estar lendo e se atualizando. Como nós já dissemos, temos muitos livros e outros meios também nas mídias digitais para que a leitura aconteça e que leve aos nossos alunos essa qualidade. Né? Através de livros, seja lendo no celular, lendo livros, ouvindo histórias de alguém que conta, de alguém que lê, que vai fazer a mediação dessa leitura. Mas a escola tem um papel fundamental de promover desde os bebês, porque para nós, pensando, os nossos bebês com 4 meses de idade vão para a escola. Geralmente eles ficam turno integral, então eles passam o dia todo na escola, tem a noite, né, ali com as suas famílias. Então, para ver o poder e a potência que a escola tem na vida dos nossos alunos, e no incentivo à leitura. Verdade. Ofertando desde os bebês até os mais velhos depois, né, adolescentes. Tu falaste ali na questão de políticas públicas e eu sei que tu esteve envolvida junto com a vereadora Simone Lunks na criação e desenvolvimento de uma lei que fortalece isso, né? Queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre isso. É muito importante a comunidade estar a par dessa lei, que é a lei 4.602, criada em 2023, ela foi sancionada em 2023, e ela é uma lei que foi criada com o intuito de promover políticas públicas de incentivo ao livro e à leitura. Então, essa lei, ela nos traz, assim, várias sugestões de atividades que possam ser desenvolvidas na Semana do Livro. Então, foi criada, a lei é uma lei que cria e institui no calendário oficial de eventos do município a Semana Municipal do Livro e do incentivo à leitura. E tendo essa lei, nós vamos ter, possivelmente, esperamos, né, ter uma rubrica e um orçamento para que, ao menos nesta semana, possamos voltar os olhares para políticas de incentivo à leitura, onde possam haver formações de professores dentro da área de contação de histórias, de leitura, literatura infantil e infanto-juvenil, também de agentes de leitura da comunidade, investimento em compra de livros para escolas, para a biblioteca pública, para as comunidades também, em centros comunitários, para que a comunidade tenha todo esse acesso, promoção de eventos literários, lançamentos de livros. Então, essa lei existe para que durante esta semana nós possamos fortalecer a ideia de desenvolver a cultura na nossa comunidade, a cultura da leitura.
Então, precisa assim, de apoio para agora fazer isso acontecer. Isso. E recursos. Recursos, Ela estando na lei orçamentária anual do nosso município, certamente todos os anos teremos, com certeza, um lindo trabalho. Esse ano, nós desenvolvemos, através da minha empresa, que é a Companhia das Histórias, então eu fui atrás de parcerias através da Secretaria de Educação, da Academia Santangelense de Letras, de escritores locais que foram meus parceiros, para que nós pudéssemos fazer acontecer algum evento relacionado. A lei, essa semana, é para acontecer de 18 a 24 de abril. Por quê? Porque temos várias datas que são alusivas ao livro. 2026 ou aconteceu? Aconteceu esse ano. Tá. Nós fizemos ela durante uma semana, fizemos as atividades alusivas à lei, a Semana Municipal do Livro e da Leitura. Então tivemos ali a parceria do escritor Claudino De Luca, que esteve na Biblioteca Pública e na Escola Sagrada Família contando histórias, o Walter Portaletti e o José Dirceu Dutra, que estiveram no Colégio Missões trabalhando oficina de produção de poesia. Que legal. Foi muito legal com o ensino médio. Contação de histórias com a Cerise Ribas, que foi na Escola Miguel Bosniak. O Otávio Reichert desenvolveu contação de histórias para os alunos e autor presente na Escola Liberato. Eu estive no Colégio Augusto, contando histórias e também promovendo uma oficina de contação de histórias para as alunas do Colégio Odão, do curso normal. Daí eu que desenvolvi. Também promovemos no Dia Mundial do Livro, no dia 23 de abril. Nós desenvolvemos, durante a FENAMILHO, no Pavilhão da Cultura, uma roda de conversa, onde eu e a Dinalva, a Prof. Dinalva, promovemos uma roda de conversa sobre os projetos que já estão sendo desenvolvidos no nosso município, dentro de incentivo à leitura, na área de literatura. E também falamos sobre o impacto social da leitura na vida das pessoas. Inclusive convidamos as soberanas da FENAMILHO, a Daniele, deixa eu ver se eu lembro das meninas, a Maria Augusta, a Ariadne e a Daniele, e elas expuseram a trajetória delas enquanto leitoras. Também achei bem importante para os jovens terem esse contato, né? E tivemos a parceria da 14ª Coordenadoria Regional de Educação na apresentação desses projetos, da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação, da Academia Santangelense de Letras e da Biblioteca Pública. Ali todo mundo expôs assim, quais os projetos que já estão em andamento, quais os que vão acontecer. Inclusive um dos projetos que vai acontecer esse ano ainda e que eu convido a comunidade para que esteja engajada, que não deixa de trazer a sustentabilidade também, né? Que é o troca-troca de livros. Ah, sim. A gente já fez uma feira de rua, nós fizemos, claro. Agora ele vai estar sendo desenvolvido em parceria com a Secretaria de Cultura e a Academia Santangelense de Letras e com o apoio da coordenadoria, da Secretaria de Educação. Como que vai acontecer? As pessoas interessadas da comunidade vão pegar os seus livros de literatura, sejam eles de ficção, de romance, poesia, gibi, mangá. Só não pode ser livro didático, nem livro que esteja rasgado, mofado. Bom, né, gente? Tem que estar em bom estado. Quantos livros quiser, vai levar na Biblioteca Pública, a nossa Biblioteca Pública Municipal, que fica junto ao Centro Municipal de Cultura, e vai receber vales. Se tu levar 5 livros, você vai receber 5 vale-livros. Durante a Semana Cultural do nosso município, que vai acontecer de 11 a 20 de agosto deste ano, você vai levar os vale-livros e no saguão, no hall ali do Centro de Cultura, nós estaremos dispondo os livros arrecadados e você vai levar os seus vales e trocar por outros livros. Olha que então vai ser aquele troca-troca em que você vai tirar aquele livro que está guardado na estante ali, que você já leu, que está parado, e vai trocar por outro livro e ter uma nova possibilidade de viajar, porque eu digo que o livro é um passaporte para te viajar, sem sair do lugar, né? O máximo que vai fazer é até a Biblioteca Pública, depois ir lá trocar por livros novos. Eu te confesso que eu sou um pouco apegada aos meus livros. Eu assim, também. Né? Mas sempre tem algum lá que tem possibilidade de trocar, né? Sempre. Ju, ainda tem uns minutinhos pra gente conversar e eu queria saber de ti se tem projeto, enfim, pra gente ter Feira do Livro de novo na cidade.
que tu me diz? Acho que podemos ainda esperar uma Feira do Livro acontecendo? O José Paulo Paes e Mário Quintana sempre falavam que um passarinho conta. Então, um passarinho me contou que esse ano, para nossa alegria, teremos Feira do Livro. Eba! Então, eu soube que a Secretaria de Cultura, a Academia de Letras, Secretaria de Educação já estão aí envolvidas numa programação para que esse ano nós tenhamos, depois de, eu acho que 5, 7 anos aí que não temos Feira do Livro em nosso município. Então, parece-me que esse ano teremos o renascimento lindo, maravilhoso da nossa Feira do Livro. Rufem os tambores. Que legal. E data prevista? Não. Só o passarinho que contou mesmo. Final do mês de outubro. Outubro. A princípio, final do mês de outubro. Então, em agosto, a gente tem a Semana Cultural. Semana Cultural, tem o Troca-Troca e depois... Em outubro temos a expectativa de termos novamente a nossa Feira do Livro aí com escritores, com contação de histórias. Tem muitas atividades ainda que eu não sei que estão sendo planejadas para que tenhamos a oportunidade de oferecer à comunidade aí esse engajamento com a literatura e viajar aí nesse mundo maravilhoso. E me diz uma coisa, projetos novos da Jujuba Conta, pelos livros, o que tu tem de projeto novo para ti, da tua empresa, enfim, o que a gente pode esperar de temos novidade? Aí bastante trabalho programado para o segundo semestre, já temos desde o início do ano, né, nas férias, eu tive férias de professora, né, o recesso ali no mês de janeiro, mas estive trabalhando com contação de histórias em Florianópolis, na Livraria Divertida, que é um espaço que é para promoção de leitura, contação de histórias. Já venho trabalhando formações pedagógicas com professores de diversos municípios. Temos aí trabalhos agendados para vários outros municípios, para outro estado, inclusive. E quem sabe Viena, na Áustria, aí, se conseguirmos um patrocínio para estarmos participando, já tem um convite feito pela Vanessa, para estarmos participando do 13º Festival Cultural do Brasil na Áustria. Alô, patrocinadores, apoiadores da cultura. Estamos aqui. Aí. Quem sabe, se não formos esse ano, vamos nos organizar para, de forma autônoma, estarmos participando no próximo. Mas temos aí outro livro escrito também, que está sendo preparado para, quem sabe, estar sendo lançado esse ano, uma narrativa poética muito gostosa também. Os outros 2 são poesia com música, né? Convido até o pessoal para ir lá na plataforma do Spotify ou do YouTube e acessar o álbum Que Cola Enrolada, que vocês vão encontrar 2 músicas do livro Que Cola Enrolada e também a música Menina de Saia Rodada, que é do livro Será que a Menina Anda? Então nós temos aí muitos projetos de formação pedagógica, projetos voluntários também para serem desenvolvidos na comunidade, como o da Casinha de Livros Livres, que já está pronta e que vai ser instalada, e à disposição aí das ONGs e desses parceiros aí que têm essa finalidade de promover a cultura, promover a leitura. E a minha empresa está desenvolvendo muitos outros trabalhos que vão trazer esse ato de ler, né, como uma forma de resistência, de existência, e que todo mundo tenha e traga consigo aí os seus livros, né, para que possa transformar, eu já digo assim, o seu próprio mundo, porque isso é algo que transforma de dentro para fora. Então, se você começar a ler, você vai transformar o seu mundo e vai ter a possibilidade em suas mãos de estar transformando o mundo de muitas outras pessoas. Legal, que lindo. Ju, já são 13h59 e eu quero te agradecer imensamente por essa conversa cheia de importância, de amor, de imaginação. E a todos que nos ouviram hoje, fica aí um convite. Voltem a ler. Leiam com seus filhos, seus alunos, seus avós, com vocês mesmos. Redescubram o prazer de viajar sem sair do lugar. A gente se encontra aqui amanhã com mais um Cafezinho Missioneiro e até lá que nunca nos falte histórias para contar. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada. Isso aí, Eduardo. 1h59, tivemos mais um bate-papo aqui do Cafezinho Missioneiro. Amanhã tem mais, a partir da 13h. E a gente reforça que a entrevista de hoje fica registrada lá no YouTube da Rádio Novos Horizontes FM. Só procurar Novos Horizontes FM
você tem todas as nossas entrevistas na íntegra. Com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, URI, um portal para a vida, e Grings Café Corporativo, lembrando que tudo se resolve com um bom café, a gente vai fechando mais um cafezinho. Aquele abraço a todos e ótima tarde.